O tema de hoje, de volta aos braços do Pai. De volta aos braços do Pai. O escravo, ele está à procura das mãos de Deus. O escravo está à procura das mãos de Deus. Porque quando nós falamos de mãos, nós estamos falando dessa questão de provisão. Nós estamos falando dessa questão de portas abertas. O escravo, ele está atrás de algo que venha suprir a expectativa da vista dele. Mas o filho, ele está à procura de um colo, do abraço do pai. Porque ele sabe que o relacionamento e a comunhão com o pai é mais importante do que aquilo que o pai pode fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E nós vamos ver aqui, através da parábola do filho pródigo, alguns pontos que são interessantes. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas 15, 20. Vai dizer assim: e arrumando-se, foi para a casa do seu pai. Foi para o seu pai. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, carregando, o abraçou e o beijou. Amém. O que me chama a atenção aqui é que o filho, antes de entender a importância do pai, ele tinha um pai na casa. O filho, antes de entender o propósito de um relacionamento com o pai, ele valorizava a casa. Ele valorizava o lugar. Ele tinha um pai na casa. Mas depois do processo de transformação, depois que o entendimento do reino entra na sua mente, no seu coração, ele entende que os filhos de Deus, eles não têm um pai na casa, eles têm uma casa no pai. Ele tem uma casa no pai. E aí você vai ver que quando o filho pródigo ele passa pelos maiores horrores da vida, ele lembra do pai, ele diz assim: ó, eu preciso voltar para o meu pai. Eu preciso voltar para o meu pai. Porque o que muda a minha vida não é a casa, o que muda a minha vida não é a mesa, o que muda a minha vida é o pai. O que muda a minha vida é o pai. Eu preciso entender isso. E vamos ver o filho mais novo, que foi aquele que foi e pediu a sua herança para aproveitar a sua herança das formas que bem lhe convia. O primeiro ponto é: ele não se enxergava como filho, mas ele se enxergava como um escravo. Ele não se enxergava como filho, se enxergava como escravo. A maior crise que o ser humano pode ver é uma crise de identidade. Se você não sabe quem você é um perigo em qualquer lugar. A pessoa que não sabe o que é, ela vai se ferir, ela vai ferir as pessoas, ela vai ferir as pessoas ao seu redor. A nossa identidade precisa estar bem clara dentro de nós. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Sabe qual é a diferença do filho e do escravo? É que o filho senta na mesa para comer, o escravo senta na mesa para comer, o filho senta na mesa para agradecer o pão que ele pode compartilhar. O escravo, ele chega na casa exigindo os seus direitos. O filho não. O filho, ele chega na casa assumindo as suas responsabilidades. O escravo luta por direitos. O escravo vive por direitos e o filho vive por propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, você já viu pessoas lutando pelos seus direitos? Ninguém que luta pelos seus direitos é feliz. Ninguém que luta pelos seus direitos é feliz. Ninguém que corre atrás, eu estou certo, é feliz.
Você é feliz quando você abre mão de ser protegido para começar a andar por segurança. Porque o escravo, ele quer ser protegido e o filho se move por segurança. É por isso que o escravo, quando ele está na casa, ele come para depois repartir. O filho reparte porque ele sabe que do pai não vai faltar nada. E o primeiro erro dele foi esse: ele não conseguia se enxergar como filho, ele não conseguia ver que para ele as portas já estavam abertas, as coisas já estavam derramadas sobre ele. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é escravo, você é o filho, você não precisa ter medo que vai faltar para você. Deixa eu te dizer, pode repartir com quem está do teu lado. O pai, ele tem poder para superabundar na tua vida. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. O pai está aqui e ele não vai deixar nada, não vai deixar faltar nada. Pode repartir, pode compartilhar. Você não é escravo, você vive na segurança do reino. Você não precisa lutar atrás dos seus direitos. Ele já comprou tudo na cruz. Se mova por propósito, por segurança, porque o Pai está aqui. Você pode aplaudir bem forte Ele. A igreja não é uma reunião de escravos, é uma reunião de filhos. Segundo ponto, ele cria um quadro ilusório na mente. O segundo ponto que faz com que ele saia daquele ambiente é que ele cria um quadro ilusório na mente. Ilusório de quê? Um quadro de ilusão, de liberdade. Eu preciso sair daqui para eu poder ter a minha liberdade. Ele cria um quadro ilusório. E o diabo fala isso para você: ei, na igreja não pode nada, vem para cá porque aqui você pode tudo. E é totalmente ao contrário. É aqui que nós podemos tudo, mas nós sabemos que nem tudo nos convém. Porque o diabo vai pagar a passagem que for para te levar para o inferno. O diabo vai pagar a passagem que for para destruir a tua vida. O diabo vai pagar a passagem que for para quebrar o seu destino e destruir o seu propósito. Qual que é a função do diabo? Matar, roubar e... Deus nos chamou como filho para viver uma vida e vida com abundância. Mas até aqui você tem vivido uma vida morta, roubada e destruída. Por que você deixou que isso acontecesse? Vire para quem está do seu lado e diga: Senhor, não deixa que isso continue. Diga: você é filho de Deus, você está no lugar certo, você está na companhia certa, mas você ainda vive uma vida como se tivesse morto, roubado e destruído. Deus quer mudar o quadro da tua história. Não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Porque o que muda a minha vida não é um milagre que acontece ao meu redor, mas é um milagre que acontece dentro de mim. Quando o milagre acontecer dentro de você, você não vai receber o milagre, você vai ser um milagre aonde você estiver. De volta aos braços dele, porque ali eu tenho segurança. Liberdade não é fazer o que quer, liberdade é não ter a obrigação de fazer nada. Liberdade não é você poder, eu faço o que eu quero, não. Liberdade é verdadeiramente, eu não me sinto mais obrigado a nada. Porque quando você cai nas mãos do diabo, quando você cai no mundo, quando você cai no mundo, quando você sai fora dos braços do Pai, e você quer voltar, o diabo tenta te agarrar, aquilo tenta te prender. Jesus não nos obriga a nada. Sabe como é que Jesus mudou o mundo? Ele não subjugou povos, Ele manifestou amor e humildade. E assim Ele mudou o mundo. Ele sendo o maior, Ele se fez o menor. Porque só uma pessoa grande o suficiente consegue ter a capacidade de se fazer pequeno, para resgatar aquele que estava abandonado e trazer de volta aos braços do Pai.
Ele está aqui porque Ele deseja eu e vocês de todo o coração para Ele. E Ele criou esse quadro ilusório: eu vou sair para ter a minha liberdade, para viver a minha vida. Ele criou um quadro ilusório de maturidade. Ele cria um quadro ilusório de maturidade. Não, eu já sou maduro o suficiente para tomar as minhas decisões. Mas ele confundiu. Ele não estava maduro para sair caminhar com as próprias pernas. Ele era prepotente. Não confunda maturidade com prepotência. Maturidade é uma pessoa que entende os princípios da casa do pai, aproveita a companhia do pai. Prepotência é uma pessoa que é pequena, mas ela quer se fingir de grande. Ela quer antecipar um poder que ela ainda não tem. Isso é prepotência. E ele criou um quadro ilusório, achando que ele poderia dar conta da própria vida. Adão e Eva pensaram a mesma coisa. Deu uma crise de identidade. Daí eles acharam que eles poderiam tomar conta da própria vida, e a vida deles foi destruída. Deixa eu te dizer uma coisa: isso, se o diabo trouxe isso na sua vida, que a sua vida não tem jeito, a sua vida não tem condição, você vai ter que tentar dar o seu jeito para resolver as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: coloca a tua vida em oração, no altar, jejum e leitura da palavra. Deus já deu um jeito na tua vida. Deus já deu um jeito na tua vida. Você não precisa tentar dar o seu jeito. Ele já deu um jeito para você. Aceite aquilo que o reino de Deus disponibilizou para você. Que nós temos esse costume de tentar dar conta. Eu não preciso dar conta, eu sou um filho. Ele diz assim: vem até mim, vinde a mim. Se você está carregado, sobrecarregado, se está pesado, vinde até mim. Porque aquilo que você não pode carregar, eu carrego por você. Aquilo que você não consegue, eu já sei. Eu sei que você não consegue, mas diferente dos escravos que abandonam aqueles que se expõem, eu não abandono aquele que se rende, aquele que se entrega. Porque o prepotente abandona aquele que se expõe, mas aquele que é maduro abraça aquele que se expõe. Porque quando eu me exponho para um irmão, quando eu me exponho para um líder que vive de acordo com o coração de Deus, ele não me bota fora, ele me abraça. Você será abraçado pelo Pai, o Pai não te bota fora. Já falei isso aqui esses dias, porque a minha sujeira não suja Deus, mas a santidade dele me purifica. Levante a sua mão, quero profetizar sobre você. Eu não sei o quão sujo você está, eu não sei o quão sujo você já esteve, mas Deus está aqui para lavar a tua vida, lavar a tua alma, sarar você, curar você por completo essa noite. E se você aceita essa limpeza, aplauda bem forte o Filho de Deus. Ele cria um quadro ilusório de maturidade. Ele cria um quadro ilusório de felicidade. Ele cria um quadro ilusório de felicidade. Só que eu entendo que longe da casa do Pai não existe felicidade. Existem prazeres momentâneos. Diga comigo: longe da casa do Pai, diga. Não existe felicidade. Existe prazer momentâneo. A pessoa que é feliz, ela não depende das coisas, ela depende do Pai. Mas a pessoa que é escrava do prazer, ela destrói destino. Se você se entregar aos seus prazeres, você vai destruir o seu futuro. Você vai destruir um relacionamento. Quem vive por prazer, destrói a sua casa. Quem vive por prazer, destrói os seus projetos e planos. Já pensou se todos nós aqui fôssemos viver pelos prazeres que sentimos? Eu estava conversando ontem aqui com um jovem. Ele me falou: pastor, eu senti algumas coisas bem ruins aí. Eu estava a fim já de me afastar, mas percebi que não, que eu preciso ficar e tal. Daí eu falei para ele assim: deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós sentimos coisas ruins, desejos negativos e prazeres negativos. Tem alguém aqui? Não, eu não, sou um anjo. Não seja um anjo, seja uma pessoa melhor. Deus não te chamou para ser um anjo, Deus te chamou para ser um ser humano melhor. E eu falei para ele assim: porque, cara, todos nós
temos sentimentos negativos, somos visitados por pensamentos negativos, sentimentos que tentam nos roubar do propósito. Mas olha só, pega isso: uma vida liberta em Cristo é eu viver por aquilo que acredito enquanto convivo com aquilo que sinto. Sentimentos, eles vão tentar vir roubar o nosso coração, mas eu não vivo pelo que sinto, eu vivo por aquilo que acredito. A palavra nos ensina dizendo que enganoso é o coração do homem. O Filho permitiu que o seu coração enganasse. Ele criou um quadro ilusório de felicidade. Deixa eu te dizer, lá fora, longe dos braços do Pai, não tem felicidade. Se você estar à procura de prazer, vai ser lá fora, mas a felicidade plena está nos braços do Pai. Aquilo que você vê nas redes sociais, aquilo que você acompanha no mundo lá fora, não é felicidade. Não deixe um quadro ilusório tomar conta da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não deixa. Olha só, outro quadro ilusório que ele colocou na mente dele: os princípios me limitam. Os princípios estão me limitando. Mas os princípios, uma pessoa que entende o propósito do Pai, o relacionamento com o Pai, vive a companhia do Pai, ele entende que os princípios, eles não impedem ele de ser livre, os princípios impedem ele de ser escravo. Porque o diabo vai te aceitar do jeito que você é, mas Deus te ama demais para te deixar do jeito que você está. Os princípios do Pai não cortam as suas asas, os princípios do Pai te auxiliam no voo. O infantil acha, a pessoa que é infantil, a pessoa que é escrava, ela acha que o auxílio, que a direção, que a coordenada, que o princípio está cortando as asas. Não, Deus está te auxiliando no voo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que tem voos maiores para você dar, tem coisas maiores para você conquistar, tem coisas maiores para ser colocada na sua mão. Levanta a tua mão, eu quero profetizar em nome de Jesus. Os princípios do Senhor, se ficando vivo e consciente na tua mente e no teu coração, vão fazer você voar em voos tão altos, e você vai ser uma testemunha viva do poder do Pai. Quem acredita nisso, aplauda bem forte, filho de Deus. Terceiro ponto. E ele vai então, e ele vive uma vida sem princípios. Ele cria um quadro ilusório na cabeça dele de que os princípios estão limitando o crescimento dele. Aqui eu não consigo crescer, aqui eu não consigo desenvolver, aqui ninguém me dá uma oportunidade, aqui eu não posso fazer aquilo que eu quero, aquilo eu não posso. Volto a dizer, depois nós vamos lá para frente, mas no reino de Deus eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que Ele quer. Só os infantis fazem o que querem. Infantil roda no chão, faz griteiro, faz fiasco na frente de todo mundo. Quem é maduro de verdade, ele faz aquilo que agrada ao Pai, porque ele sabe que aquilo que agrada ao Pai protege, guarda, prospera, superabunda. Se você quer fazer o que você quer, você vai colher frutos negativos ali na frente. E aí ele cria esse quadro ilusório que os princípios estão limitando ele, e ele agora começa a viver uma vida sem princípios. Só que uma vida sem princípios, como eu falei, ela quebra destino, destrói propósitos. Todo princípio que você quebra hoje vai te quebrar lá na frente. Se você quebra um princípio hoje, ele vai te quebrar lá na frente. Se você quebra um princípio de ser um esposo melhor, esse princípio quebrado vai quebrar o teu casamento lá na frente. Se você é uma péssima mãe, esse princípio vai te quebrar lá na frente. Se você é um péssimo pai, esse princípio vai te quebrar lá na frente. Se você quebra princípios de dízimos, ofertas, se você quebra o princípio de oração, jejum e leitura da palavra, isso vai te quebrar lá na frente. Quem está entendendo aqui, gente? Não quebre princípios, porque os princípios vão garantir a sua caminhada. Você quer ver a diferença daquele que é infantil e daquele que é maduro? Aquele que é infantil, ele começa a fazer as coisas na obra de Deus sem ler a palavra.
Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Quem entende a companhia do Pai, lê a palavra para entender o que o Pai quer que ele faça. Porque o segredo da verdadeira adoração não é eu entregar o meu melhor, é eu entregar o melhor que foi revelado dele para mim. Amém? Eu não posso quebrar princípios. Olha só, quando eu quebro princípios, quebrar princípios irão me levar às comidas dos porcos. De repente do seu lado tem alguém sentado com uma aparência de tudo certo, mas quando vê essa pessoa, dentro dela está comendo só comida de porcos, ao ponto de não se sentir mais digna de retornar ao lugar de origem. E a humanidade fez isso quando caiu em pecado, e eles vão agora em um caminho de maldição. E de repente Jesus volta e diz assim: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino que vocês perderam no princípio, se vocês se arrependerem, eu vou manifestar ele de volta. Então o propósito de Deus não é me levar a um lugar, mas é me transportar para o futuro que eu perdi no passado. Então nós estamos em uma caminhada de volta para aquilo que nós perdemos. É tipo de volta para o futuro. Os mais antigos entenderam porque viram o filme. Quem aqui nunca viu o filme De Volta para o Futuro? Todo mundo? Então não sou tão antigo. O melhor que o diabo tem para te oferecer é isso. O que são comida de porcos? A pessoa está insatisfeita, ansiosa, depressiva. Daí ela vai lá e começa a comer a comida da pornografia. Ela vai e se joga ao mundo das drogas. Ela vai e começa a se alimentar de ganância. Ela vai e começa a se alimentar agora de portas abertas. E ela começa agora a ficar escrava da comida de porco. Comida de porcos é fofoca. A pessoa fica assim, não sabe o que vai fazer do dia. Está louca para contar uma fofoca, ouvir uma fofoca, porque ela se alimenta daquilo. Deus não tem uma vida de quebra de princípios. Deus tem uma vida de abundância. Olha só. Pessoas infantis falam de pessoas. Pessoas maduras falam de ideias. Pessoas que olham para si se enchem de orgulho, enquanto pessoas que olham para ele se enchem de humildade. Porque quando eu me encho de orgulho, eu penso que eu sou o melhor do que os outros. Daí eu vou falar mal dos outros, porque eles não batem a expectativa de quem eu sou. Você quer destruir a fofoca na sua vida? Comece a quebrar o orgulho que gera a fofoca. Porque só fala mal dos outros quem se acha superior. E o filho que foi embora pensou, prepotente, não maduro, pensou: eu sou melhor do que essa casa, eu sou melhor do que essa mesa, eu sou melhor do que o meu pai, eu sou melhor do que o meu irmão. Faz o seguinte, me dá a minha herança que eu vou embora viver a minha vida. Porque eu tenho que pensar um pouco mais em mim. E não é o propósito do pai para mim e para você. Vamos lá para o filho mais velho. E o filho mais velho que ficou em casa. Primeiro ponto, ele se movia por legalismo. O filho que ficou em casa se movia por legalismo. Porque olha só a conversa dele com o pai: eu nunca transgredi um mandamento seu. Eu nunca transgredi um mandamento seu. E agora vem esse teu filho aí, e você mata um coisa gordo para ele ali. Cabrito, né? É um cabrito. Daí você vai lá e mata um cabrito gordo. Você nunca me deu um cabrito. O que ele está dizendo? Eu sempre fiz tudo que você pediu, sempre tive aqui dentro, sempre cumpri tudo que tinha que cumprir. Sabe de uma coisa? Você está me devendo um cabrito. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas eu sei o que ele veio buscar aqui essa noite. Ele veio buscar você. Tem gente aqui que veio buscar o pai, tem gente que veio buscar o cabrito. Quem está entendendo?
Nós precisamos nos arrepender, gente. E quando nós nos arrependermos, nós vamos entender que nele eu tenho tudo aquilo que eu preciso. A igreja não é um lugar do direito dos escravos, mas sim da responsabilidade dos filhos. Eu quero que você anote essa frase, tire uma foto minha, posto no Instagram. É verdade que eu estou falando. É apelidar de pastor emoji. Ri, chora, grita, fala barra. O homem é um fenômeno. Eu vou pegar um por um aí que está falando isso aí. Tudo que é do Pai é meu. Vire para quem está na sala e diga assim: ó, tudo aquilo que é do Pai é seu. Você não precisa mais sair daqui e sair correndo atrás de cabrito. Corra atrás do Pai. Você não precisa mais correr atrás de alguma coisa. Não corre para os braços do Pai, porque nos braços do Pai já tem a provisão. Nos braços do Pai já tem tudo que você precisa. Na casa do Pai já tem a cura. Na casa do Pai tem o milagre. Na casa do Pai o Pai te sacia. Na casa do Pai tem tudo. Quem entende isso faz barulho pra ele. Quem é filho entende e faz do Pai a sua casa. Ele é a minha morada, Ele é a minha casa, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu alimento, Ele é o que eu preciso, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da felicidade, Ele é. O que eu preciso não é de uma porta aberta, mas eu preciso receber aquilo que Ele tem para mim, que é a sua companhia. Segundo ponto do filho mais velho que ficou em casa. Estou falando do filho agora que ficou em casa. Segundo ponto dele, olha só, ele não reconhece o irmão. E aí tem pessoas que dizem assim: não, é o seguinte, ó, eu honro o pai, eu até reconheço o pai, mas o irmão não. O irmão, não. Olha só, você quer agradar a vida de um pai. Quem é pai e mãe aqui sabe que eu vou falar assim, ó. Você quer ganhar o coração do pai, trata bem os filhos. Cristo é a cabeça, a igreja é o... E tem como... eu amo muito a cabeça, pastor da casa, meu corpo não. Tem condição uma coisa dessa? Como é ridículo uma coisa dessa? É ou não é? Mas tem gente que acha que pode ter contato com a cabeça sem ter contato com o corpo. Não preciso da igreja, porque na igreja tem muito problema. Orgulhoso, sim, tu não tem. Orgulhoso. Por isso que quando Jesus chama Pedro, fala assim, ó, Pedro, tu me ama? Eu amo. Então faz o seguinte, então te relaciona com as minhas. Porque se tu me ama de verdade, tu vai amar quem eu amei. Se tu me ama de verdade, tu vai amar quem ama. Se tu me ama de verdade, tu vai amar por quem eu dei a vida. A prova de que tu me ama é que tu vai cuidar das minhas ovelhas. Tu vai amar as minhas ovelhas. Tu vai cuidar de quem eu estou te dando. Porque assim como eu cuidei daqueles que o Pai me deu. Porque viver por propósito é isso. Não é andar com quem eu quero, é andar com quem o Pai me deu. Jesus, como se moveu por propósito, ele olha para o Pai e diz assim, ó Pai, dos que o Senhor me deu, nenhum deixei, lancei fora. Quem é que o Pai tem te dado? Você tem lançado fora? Orgulhoso. Amém, gente? Então os dois filhos, um filho foi embora e o outro filho ficou em casa, mas os dois estavam perdidos. Diga comigo, os dois estavam perdidos. Diga, os dois estavam perdidos. Vocês estão comigo ainda, gente? Está dando para entender o que eu estou falando aqui? Quem está comigo aqui? Os dois estavam perdidos. Por quê? Por que eles estavam perdidos? Por causa do orgulho. Porque o orgulho destrói a identidade. Olha só, o orgulho, ele destrói a identidade. Ele arrebenta com o caráter e é sustentado pelas mentiras. Olha o malefício do orgulho. O orgulho, ele é sustentado pela combinação de mentira que eu conto dentro de mim.
Eu preciso arrebentar com orgulho, porque o orgulho, no chão do orgulho, nasce tudo que é tipo de imundícia. É por isso que o reino de Deus é o reino de luz, e o reino de Satanás é o reino das trevas. Porque caráter não é você ser perfeito, caráter é você ser transparente. Só que para ser transparente você tem que ser homem de verdade. Para ser transparente você precisa ser mulher de verdade. Amém? Para você ser transparente você tem que assumir. Para ser transparente você precisa se humilhar. Diga comigo, a humilhação quebra o orgulho. A humilhação quebra o orgulho. E é por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim, ó, aquele que se humilha eu vou, e aquele que se exalta eu vou abater. A mudança para a minha vida e para a tua vida passa por um caminho de humilhação. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos destruir hoje todo tipo de empecilho que possa estar nos impedindo de ver o Pai. Diga comigo assim, ó, diga para quem está do seu lado, diga para quem está do seu lado, diga assim, ó, eu quero ver o Pai essa noite. Diga, eu quero ver o Pai. Vira para quem está do outro lado, diga assim, ó, eu quero ver o Pai essa noite. Diga, eu quero ver o Pai. Só que para ver o Pai nós precisamos quebrar essa casca. Olha só, eu ouvi uma história, quero contar aqui essa história, que o homem e a mulher são como um ovo, bem lindo. A casca brilhosa, reluzente, dourada, linda. Sabe aquele ovo do pé de feijão? Aquele ovo de ouro, assim? Lindo, maravilhoso. Aquele ovo que chama a atenção de todos, assim. Olha que coisa mais linda. Olha só, brilhosa, chama a atenção, é de ouro, é aquele lindo ovo. E daí só que as pessoas chegam para cutucar a casca, daí ninguém deixa. Daí a pessoa não deixa. Não pode cutucar a casca. Por quê? Porque a casca é frágil. Porque dentro da casca tem tudo que é tipo de porcaria. Lá estão as mentiras, a inveja, a soberba, a prepotência. Dentro dessa linda casca que todo mundo compra, ali dentro, escondido, guardado, está a falta de oração, está a falta da leitura, está a falta de comunhão, está a desonra. Lá dentro está tudo que é porcaria. E se começar a cutucar demais, vão me descobrir, vai aparecer, vai sair para fora tudo aquilo que não presta. O ser humano ele tenta se cobrir atrás daquela casca e não deixa que ninguém chegue perto, que ninguém toque, que ninguém encoste, porque é mais fácil parecer do que se tornar. Só que a Bíblia diz que se nós permitirmos que essa casca caia, mesmo que a imundícia apareça, ela vai embora. E lá no centro daquele ovo está a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Quando toda a imundícia vai embora, verdadeiramente nós vamos descobrir quem nós somos em Cristo Jesus. A proposta de Deus aqui hoje é: quebre a casca, deixa que apareça a imundícia, mas deixa a imundícia ir embora, porque aí daí você vai descobrir a verdadeira identidade. Deixa eu te dizer, a verdade dói, a verdade é dura, a verdade muitas vezes te humilha, mas a verdade te liberta. É só a verdade que liberta, a verdade vai doer, vai ser dura e vai humilhar, mas a verdade vai te libertar. Aplauda o Senhor. A verdade liberta, gente, a verdade liberta mesmo. A verdade liberta, eu preciso passar por esse caminho. Ele diz bem assim, ó, a palavra nos ensina dizendo assim, ó: tende em vós o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes se fez homem, ele desceu e se humilhou e morreu uma morte de cruz, e o nome dele foi colocado sobre todo nome, e Deus o exaltou. Se aquele que foi o maior homem da história teve a capacidade de se fazer o menor, eu vou me fazer o menor, porque o caminho que ele tem para mim é um caminho de exaltação. A humilhação é feio para a vista, mas para a fé é o caminho para uma vida extraordinária. Quem anda por vista anda por aparência, quem anda por fé anda por propósito. Quem anda por vista, ele cuida da casca. Quem anda por fé, ele se expõe, ele se abre, ele não tem medo, porque ele sabe que ele não precisa ser protegido por homens, ele precisa ser protegido por Deus.
eu posso ser humilhado, mas eu sei que aquele que morreu por mim não me põe fora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então você precisa procurar alguém para pedir perdão, peça. Você precisa expor alguma coisa, expõe, traz para fora. Quem tem que ver está vendo, e quem tem que ver não te põe fora. Eu já descobri muita coisa ruim em mim, e estou tentando descobrir cada vez mais e cada vez mais. Sabe por quê? E na grande maioria das vezes que eu descobri uma coisa ruim em mim, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste comigo, decepcionado comigo. Mas sabe quem nunca ficou decepcionado comigo? Deus. Deus nunca ficou decepcionado comigo. Deus nunca fica decepcionado com você. Sabe por quê? Porque Ele já sabe. Ele já sabe, mesmo assim morreu no teu lugar. Ele já sabia das tuas fraquezas, e mesmo assim preparou uma reunião como essa e te trouxe até aqui. Ele já sabia das tuas falhas, e mesmo assim Ele acreditou em você, cuidou em você. Já era para você de repente ter morrido, mas Ele cuidou de você, porque Ele tem um propósito. Você tem um Pai que não te coloca fora. Então um problema principal dos irmãos era o orgulho. Você sabe por que pessoas não oram? São orgulhosas demais. Elas acham que pode dar conta das coisas delas. Ela não pede para Deus o que Deus acha. Sabe por que pessoas têm inveja? Por causa do orgulho. Porque elas acham que o que a outra pessoa tem, quem merecia ter era elas. É por isso que ela inveja quando tem orgulho. Vira para quem está do lado e diga assim: ó, nós precisamos quebrar essa porcaria aí. Diga. Nós precisamos quebrar isso aí. E a pessoa vai dizer: não, pastor, mas eu não sou orgulhoso. É o pior. Porque aquele que acha que não tem o orgulho, ele já está no quadro terminal da vida já. Vamos lá. Outro problema dos irmãos é que eles amavam mais a herança do que o pai. O segundo problema dos irmãos é que eles amavam mais a herança do que amavam o pai. O que acontece? A diferença é que aquele que foi embora, ele tentou aproveitar a herança dele lá fora. Aquele que ficou tentou aproveitar a herança dentro, mas nenhum deles aproveitou a companhia do pai. Eu não quero ser apegado naquilo que Ele pode me oferecer, mas eu quero estar apegado a Ele. Olha só, quem vive por vista quer os benefícios, enquanto quem anda por fé quer a companhia. Quem anda por vista, ele está atrás de benefícios. Quem anda por fé, ele está atrás da companhia. É por isso que eu falei aqui, enquanto de repente você vai ser usado por aquilo que você faz, Deus quer te usar por aquilo que você é. Enquanto você de repente vai ter amizades, pessoas perto, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te abraçar por aquilo que você pode oferecer, Deus está atrás de você por quem você é de verdade, por aquilo que você é. Pastor, mas olha só, eu tenho tanta coisa ruim. Mas Ele sabe quem você é na sua originalidade. Ele sabe o que tem lá dentro desse grande ovo fictício aí, que carrega algumas porcarias, mas Ele sabe o que tem lá dentro, porque o que tem lá dentro, quem colocou foi Ele. Quem colocou lá dentro isso foi Ele. Então nós precisamos aproveitar a companhia do Pai. E daí, e o Pai? Nessa história toda, como é que fica? O Pai, o amor do Pai não se entende, o amor do Pai se aceita. Olha só, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele excede todo entendimento. Então, quanto mais você tenta entender o amor do Pai, mais culpa vai vir sobre você. Porque você nunca vai bater expectativa. Eu nunca vou bater a expectativa. Então, o amor do Pai eu não entendo. O amor do Pai eu aceito. Porque o espírito daquele que tenta entender o amor do Pai é manifestado lá na Babilônia, quando eles tentam construir uma cidade para tocar o céu. Quando na verdade Jesus veio e diz assim: ó, agora que o céu toque a terra. Porque o filho não tenta tocar o céu, o filho permite que o céu toque a vida dele. Porque aquele que tenta tocar o céu, ele tenta se mover pelos seus esforços, mas aquele que permite que o céu lhe toque, ele entende a graça e reconhece o amor que a ele foi depositado. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando, gente? Está dando para entender o que eu estou falando? Sim, amém? Porque às vezes eu começo a falar um pouco mais rápido. O amor do Pai está disponível gratuitamente para mim e para você. Olha só, o segredo de sentir filho não é chamar a atenção de Deus para Ele me ver, mas é quando eu consigo ver a Deus.
O segredo não é quando Deus me vê, mas quando eu vejo Deus. Quantas vezes nós tentamos chamar a atenção de Deus para que Ele nos veja, mas Deus está te vendo. Vire para quem está do lado e diga assim, ó, Deus está te vendo, cabeção. Diga, Deus está vendo você, Deus está te vendo. Ele não é cego, Ele não é burro, Ele não é idiota. Não, Ele não, tem uma coisa que tu patentei e não vi. Diga comigo assim, ó, Deus não é um pateta. Que nem a maioria dos homens. Amor, viu como deu cabelo? Sério? Sim, faz 3 meses. Deus me vê. Deus está me vendo, Deus está te vendo, e Deus não fica dando pulos de alegria enquanto estiver chorando, não. A palavra diz que quando eu sorrio, Ele sorri, quando eu choro, Ele chora, quando eu sinto dor, Ele sente dor por mim, porque Ele me ama, está preocupado comigo, interessado comigo, Ele quer me ver bem, Ele não quer mudar a minha vida, Ele quer mudar eu. Ele não quer o que eu tenho, Ele quer a mim. Então a minha vida muda quando eu vejo Deus. A vida de sucesso que Moisés teve foi porque ele viu Deus. Enquanto o povo quis criar um Deus que coubesse no seu entendimento, Moisés viu a glória de Deus. A vida de Abacuque é mudada quando ele vê a glória de Deus. A vida de Jó é mudada quando ele vê a glória de Deus. Quando você ver a glória de Deus, você vai saber o que é para você fazer, e você vai fazer do jeito certo, na hora certa, no tempo certo. A angústia, a ansiedade, a depressão não vai tomar conta de você, porque você vai saber que você está se movendo por propósito. A nossa meta é ver Deus, olhar para Ele. Quem está entendendo aqui, gente? Isaías no capítulo 6, a Bíblia diz assim, ó, Isaías capítulo 6, versículo 1 vai dizer bem assim, ó, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu a glória de Deus. E quando Isaías viu a glória de Deus, a vida dele foi transformada, gente. A figura do rei Uzias aqui é a figura daquilo que impede eu e você de ver a Deus. O que está impedindo você de ver a Deus? O que está impedindo você de ver a Deus? Mate hoje aquilo que está impedindo você de ver a Deus, porque Ele quer se manifestar para você. Não com aquilo que Ele pode oferecer, mas com quem Ele é. Está dando para entender, gente? Caim e Abel. Abel é a figura daquele que olha para Deus, enquanto Caim é a figura daquele que olha para si. Vocês sabem a história de Caim e Abel, né? Quem matou Caim? Ah, vocês estão ligados, né? Na pegadinha, né? Ninguém, né? Porque quem ali foi Caim que matou Abel. Abel foi morto por Caim. Porque quando Caim, olha só, pega isso aqui, tá? Caim ofereceu aquilo que ele tinha de melhor para Deus, mas Abel ofereceu aquilo que ele viu de melhor em Deus para a humanidade. E quando Abel olha e busca um relacionamento com o pai, ele olha para o pai e diz assim, ó, por que Abel ofereceu um cordeiro? Porque ele viu um cordeiro sendo oferecido do pai. Por que Abraão conseguiu oferecer o seu filho e sabia que o seu filho não seria destruído? Porque quando ele olhou para o pai, eu vi que quando você sacrificar o seu filho, ele não vai ser destruído, então eu posso oferecer o meu. Você só consegue adorar no nível que vê, você só consegue adorar no nível que enxerga. Então para de olhar para as práticas e comece a olhar para o Pai. Para de olhar para as coisas e comece a olhar para a pessoa. Porque o que vai te salvar não são as coisas, o que vai te salvar é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai te salvar. Ai, meu Deus do céu. Eu usei esse exemplo ontem aqui no culto de jovens. A pastora Cássia, olha só, sabe o que Caim fez? Caim foi para Deus e ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. Só que se eu chegar para a pastora Cássia e oferecer para ela aquilo que me agrada, eu estou valorizando quem eu sou. Faz sentido? Quem entendeu o que eu quis dizer aqui? Ok? Eu não estou olhando para ela, estou olhando para mim. E eu vou escolher um presente de acordo com quem eu sou, com aquilo que eu acho que é bom. Daí eu vou separar assim, isso aqui é top. Daí sabe o que vai acontecer dentro do coração? Mas eu sou um fantástico.
Eu sou um fenômeno. Eu vou pegar, vou trazer o presente para ela, vou entregar para ela e vou dizer assim, ó. Viu como eu sou bom? Viu o que eu estou te dando aqui? Cara, pelo amor de Deus. Me poupe. Mas quando eu estou olhando para ela, relacionamento com ela, eu vou lá, escolho um presente. Não aquilo que eu quero, não aquilo que me agrada, não aquilo que eu gosto, não aquilo que serve em mim, não. Até porque as roupas dela não vai servir em mim. Graças a Deus. E eu vou separar, e quando eu separar um presente para ela, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nela. Eu pego e levo para ela. Eu não estou dizendo que eu sou bom, eu estou dizendo assim, olha só como você é boa. E essa é a grande diferença de Caim e Abel, porque ele quis chegar diante de Deus dizendo assim, ó, eu sou bom. Enquanto Caim chegou para Deus dizendo assim, ó, eu sou bom, estou te oferecendo isso. E Abel chegou e disse assim, ó, tu és bom e é por isso que eu estou te oferecendo isso. Você pode se colocar de pé? Eu não quero manifestar o espírito do Caim. Eu não quero oferecer para Deus aquilo que está no meu coração. Eu quero oferecer para Deus aquilo que está no coração dele. Porque quando você oferece para ele aquilo que está no coração dele, você não é guiado por vista, você é guiado por fé. De repente você se sentiu muitas vezes como aquele que não bateu a expectativa de Deus, não bateu a expectativa da igreja, não bateu a expectativa do seu próprio coração, não bateu a expectativa do seu pai, não bateu a expectativa da sua mãe, você não bateu a expectativa da sua empresa, de quem te lidera. De repente você não bateu a expectativa, olha só, mas Deus não te fez para bater expectativas, Deus te fez para aceitar o caminho que Ele já abriu para você, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré, e é por isso que Ele diz, eu sou o caminho. Então, o caminho não é uma coisa que Ele me apresenta lá fora, o caminho é uma coisa que Ele me chama para dentro. Quando Jesus me chama para caminhar o caminho, Ele nos diz assim, ó, vai por esse caminho, Ele diz assim, ó, vem por esse caminho. Ele não vai falar assim, ó, bebe daquela água. Ele vai dizer assim, ó, beba dessa água. Quem está entendendo aqui? Existe um lugar na casa do Pai. E essa casa é o próprio Pai. Essa casa é o próprio Pai. Da mesma forma que para o rei Isaías, eu vou para o rei Isaías. Da mesma forma que para Isaías, o rei Uzias era um empecilho para ele ver o pai, um empecilho para o filho pródigo ver o pai era um orgulho. E no dia que ele quebrou o orgulho, e ele entendeu a dependência do pai, ele para de enxergar a herança e ele começa a enxergar o pai. E quando ele volta para os braços do pai, o pai tem roupa nova, um anel para colocar no dedo, sandálias e prepara uma festa. E quem pagou a festa, gente? O pai. Porque o filho já tinha perdido tudo. Nós tínhamos perdido tudo. E na cruz do Calvário ele comprou e pagou a festa. Não deixe um quadro ilusório roubar o pai de você. Ele já pagou a festa, está pronta, está tudo no mesmo lugar, está tudo na mesma condição, na mesma situação. Ele quer você de volta, mas eu não tenho nada para oferecer. Ele não quer aquilo que está na sua mão, Ele quer aquilo que está dentro de você. Ele quer o seu coração. Vire para quem está do seu lado e diga assim, ó, Ele quer o nosso coração. Você não tem nada para oferecer, se ofereça aqui essa noite, porque Ele tem o melhor para você.